Fala galera que acompanha aí o canal Cultura em Pauta, as entrevistas que fazemos aqui sobre literatura, filosofia, cinema, artes plásticas, enfim. Hoje eu estou vindo aqui para falar de um dos mais importantes nomes da literatura brasileira, mas também um dos mais controversos, que é esse cara aqui, o Monteiro Lobato. Controverso sobretudo pelo suposto racismo que o escritor nascido em Taubaté, no interior de São Paulo, apresentava em suas obras. Antes da gente entrar no objetivo do vídeo, que é mostrar a importância do Lobato, especificamente para a literatura infantil, o que eu digo sobre essas polêmicas em torno do autor é que, se não entendermos que é preciso, em via de regra, separar a obra do cidadão, e que não devemos tentar adequar determinados artistas que viveram em épocas muito diferentes da nossa ao nosso arcabouço ético contemporâneo, teremos uma visão muito mais precisa e isenta do que foi a obra em si. Inclusive, a importância do Lobato não se restringe só à literatura. O Lobato, com a publicação desse livro aqui que eu estou mostrando, Urupês, por exemplo, traz inovações linguísticas próprias que seriam vistas no modernismo, um pouco mais à frente, na semana de 22. Além de um personagem icônico da nossa literatura, que é o famoso Zeca Tatu, que mostra, de forma crítica, a negligência do poder público em relação às pessoas oriundas das zonas rurais e toda aquela miséria econômica e intelectual da população do campo. Essa obra é importante também para o mercado editorial, sendo o Lobato um precursor do que seria a formação de uma indústria nacional do livro aqui no Brasil, com obras de autores brasileiros sendo impressas aqui no nosso país e não mais no estrangeiro, na Europa e, sobretudo, na França. Lobato foi importante também na economia do Brasil, é isso mesmo, como entusiasta, enquanto esteve ocupando a função de diplomata em Washington, nos Estados Unidos, de que o Brasil, ainda muito atrasado economicamente no início do século XX, pudesse investir no que ele classificou como o tripé do progresso brasileiro: ferro, estradas e, sobretudo, petróleo. Ele foi, inclusive, fundador de várias companhias de petróleo e, por causa dessa defesa que ele fez, que os governantes explorassem o petróleo nacional, ele foi preso durante a ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas. Então vejam vocês que a importância do Monteiro Lobato está longe de se limitar ao campo literário. Mas enfim, vamos falar aqui do tema do vídeo, que é a literatura infantil e a importância desse que é, sem dúvida alguma, o seu maior representante, o Monteiro Lobato. O Brasil só vai descobrir a literatura infantil a partir da segunda metade do século XIX, mais precisamente no processo de transição entre o Império e a República, lá naquele processo de urbanização dos grandes centros, foi promovida. Né? Então essa literatura, né, partia ainda dos mesmos moldes europeus, a partir de uma amálgama, de uma mistura entre pedagogia e literatura, mas aquele tipo de pedagogia preconizada pela burguesia industrial europeia, no sentido de transmitir valores não apenas para a formação de um indivíduo, para atender a uma demanda socioeconômica, que o modo de produção capitalista impõe, mas da formação de um indivíduo que vai contemplar, digamos, uma moral pública. E essa é uma discussão muito antiga, muito mais antiga do que a gente imagina nas histórias das artes de uma forma geral. E a literatura, claro, por ser uma manifestação artística importante, não está fora dessa discussão. Aí a gente pode perfeitamente remontar à Grécia Antiga, sobretudo lá no período clássico, quando se começou a discutir qual era o papel da arte. Se ela teria que estar voltada necessariamente para esse caráter pedagógico, como preconizava, por exemplo, Platão, de disseminação de princípios estabelecidos, sobretudo por uma classe dominante, no caso lá, no período do Platão, a aristocracia, ou se ela poderia simplesmente atender a um caráter personalístico, estético,
ou com a finalidade simplesmente de entreter, como vai propor seu discípulo, o Aristóteles. Nós temos duas compreensões em torno da literatura infantil. E aqui no Brasil isso está muito claro, justamente nessa mudança no âmbito sociopolítico, como eu falei, na virada do século XIX para o século XX. E o Monteiro Lobato entra aí como pioneiro, de certa forma, tá? dessa literatura infantil aqui no país. Então eu entendo essa noção de pioneirismo que está posta a partir de uma certa compreensão moderna. Mas a gente tem ainda no século XIX, não só o Lobato, né, autores que escreviam narrativas também voltadas para esse público infantil. Olavo Bilac, por exemplo, poeta parnasiano, e além dele, eu destacaria também uma autora que é bem desconhecida, infelizmente, do nosso público, que é a Júlia Lopes de Almeida, que inclusive, no programa Cultura em Pauta, que eu faço aqui, já tive a oportunidade de falar sobre a contribuição da Júlia Lopes de Almeida para a literatura, uma das artífices da Academia Brasileira de Letras, mas que nunca fez parte dessa academia simplesmente por ser mulher, que naquele momento era, infelizmente, um público que ainda não tinha voz, assim como o público infantil. Então o Lobato ele é um representante desse momento de transição ou de uma espécie de virada em relação ao que era a tradição da literatura infantil na Europa, a princípio, e quando chegou aqui no Brasil, que tinha um caráter mais de escapismo, de moralismo, de maniqueísmo, ou seja, a sua obra apresenta aí uma mescla entre o aspecto lúdico, que é elemento fundamental das narrativas infantis, mas ao mesmo tempo em que essa ludicidade gera entretenimento, promove também um indício de compreensão por parte da criança sobre um determinado aspecto da realidade. Então essa literatura, de certa forma, preconiza que, embora as crianças não possam entender pela falta de maturidade, diretamente o aspecto sociopolítico que está posto ali na mensagem, na narrativa, ela percebe como as coisas funcionam. Então, as narrativas do Monteiro Lobato suscitam, inclusive, uma discussão que é, na verdade, muito antiga, que é justamente essa, a da tal doutrinação ideológica para crianças, que se tornou um assunto muito comentado. Na medida em que passam por uma ideia de transformar a narrativa em um meio para difundir um ataque moral vigente, um ataque à moral vigente, ou como uma visão de como a sociedade deveria ser. No entanto, se a gente for analisar as narrativas infantis tradicionais, elas também não estão isentas dessa perspectiva de doutrinação, tendo em vista que sempre celebraram ou disseminaram determinados valores no âmbito sociopolítico também. Então, o que eu quero dizer é que nenhuma obra está alheia a essa premissa ideológica do autor. E aqui o Lobato rechaça a ideia de passividade da criança ou da concepção que ela só pode receber imagens agradáveis do que é a vida e dá à criança a possibilidade, como ser inteligente que a criança é, de discutir questões do real, mas a partir dos personagens. Ou seja, o objetivo das narrativas é livrar a criança da absoluta chancela moral do adulto, no sentido de estimular nela, por meio da imaginação, da fantasia, o desenvolvimento de uma reflexão um pouco mais apurada, desenvolver o seu senso crítico. Então, a partir dessa premissa, a gente também pode avaliar, sim, o Lobato como um autor, entre aspas, transgressor. Não no sentido propriamente da crítica engajada ou do combate ao poder vigente, mas em relação a oferecer essa visão ou proposta dialética de evidenciar para as crianças que o bem e o mal existem e que esses conceitos podem ser postos como objetos de reflexão. Então, Lobato, na verdade, sempre teve muito alinhado com a perspectiva da Escola Nova, né? Que foi aquele movimento de renovação no ensino, oriundo da Europa, mas que vai repercutir, o que repercutiu aqui no Brasil, capitaneado por nomes do calibre do Anísio Teixeira,
do Fernando Azevedo, enfim. Inclusive o Lobato mantinha uma relação intelectual muito próxima, muito profícua com Anísio Teixeira. E ela tinha por objetivo elementar utilizar a literatura, e o Lobato vai seguir, exatamente por esse caráter pedagógico, da mesma forma da tradição literária infantil. No entanto, enquanto uma partia de uma pedagogia que objetiva incutir nas crianças um caráter utilitário da literatura, essa da tradição, propagando os princípios de uma moral vigente, em que ela é só um receptáculo, a criança é só um receptáculo, a outra visa capacitar a criança a partir de um ideal que é ético e estético, dando a ela capacidade, como eu falei, de refletir sobre a realidade e ter, consequentemente, mais autonomia. Então, a literatura do Monteiro Lobato, assim como da Cecília Meirelles, por exemplo, como vai ser a da Ruth Rocha, da Ana Maria Machado, toda essa geração, o Ziraldo, toda essa geração influenciada pelo Lobato, diferentemente dessa geração da Júlia Lopes de Almeida, do Olavo Bilac, que tinha uma visão mais conservadora, essa geração influenciada pelo Lobato vai ter a finalidade de representar a criança a partir dessa ideia de autonomia intelectual, em que ela, como eu falei, a partir das narrativas fantásticas, sobrenaturais, né, de elementos do cotidiano mesmo, vão ser apresentadas e inseridas na nossa cultura e estimuladas a desenvolver essa capacidade maior de reflexão. Então a ideia aí do Lobato é também partir do ficcional para o pedagógico, mas entendendo a criança como esse ser capaz de assimilar a narrativa, refletir sobre ela e resolver problemas que estão ali à sua volta. E aí, para terminar, sem fugir da polêmica, obviamente, mas discorrendo sobre ela a partir de um ponto de vista um pouco mais, digamos, técnico, é claro que quando se fala em formação leitora e representação do negro na literatura, a partir da exposição de personagens, é impossível não falar do Monteiro Lobato. Agora, diferentemente do que o senso comum, eu estou falando senso comum não como uma crítica, diferente do que esse senso comum já estabeleceu, de que se trata de uma obra pautada totalmente pelo racismo, eu diria que as narrativas do Lobato, no que diz respeito à representação do negro, são muito ambíguas. Portanto, ao mesmo tempo que ele apresenta alguns personagens a partir de estereótipos ou de tratamento depreciativos, personagens como, por exemplo, a tia Anastácia e o tio Barnabé, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eles servem a um propósito de resgate e manutenção da cultura popular e, por que não dizer, da cultura africana. Mas aí é que está. Aí é que pode entrar uma contradição. Embora ele parta da premissa do resgate da tradição oral e da cultura popular, nas próprias narrativas, ele supostamente desqualifica essa cultura, tratando como fruto da ignorância, da falta de criatividade, que impediriam, supostamente, o Brasil de progredir e de estar em consonância com o modernismo dos tempos, né? Lobato era, como eu falei aqui no início do vídeo, um desses entusiastas do progresso, foi diplomata brasileiro lá nos Estados Unidos, advogou por uma mudança no padrão econômico aqui no país. E aí tem dois momentos, dois trechos do livro História da Tia Anastácia, eu poderia citar outros exemplos, o Presidente Negro, o Conto a Negrinha, enfim, em que supostamente esse Lobato preconceituoso, digamos, aflora, quando ele estabelece uma diferença intelectual entre os saberes populares e os saberes da cultura dominante europeia. Então vejam aí um dos trechos. Abre aspas para o Lobato. Eu francamente passo essas tais histórias populares. Gosto mais é das de Andersen, das do autor do Peter Pan, das do tal Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas. Sendo coisas do povo, eu passo. Fala aí do Lobato. Olha essa outra. Só aturo essas histórias como estudo da ignorância e burrice do povo. Prazer não sinto nenhum. Não são engraçadas, não têm humorismo. Parecem-me muito grosseiras e bárbaras, coisa mesmo de negra beiçuda, como tia Anastácia. Não gosto e não gosto. Outro trecho aí do livro, tia Anastácia.
Tem outra fala aqui da Dona Benta, né, que é justamente o contraponto da tia Anastácia, ou seja, representante desse conhecimento da cultura erudita, da cultura branca. Olha só um trecho aí, uma fala da Dona Benta, abre aspas. Nós não podemos exigir do povo o apuro artístico dos grandes escritores. O povo, que é o povo, quem é o povo? São essas pobres tias velhas como Nastácia, sem cultura nenhuma, que nem ler sabem e que outra coisa não fazem senão ouvir as histórias de outras criaturas igualmente ignorantes e passá-las para outros ouvidos, mais adulteradas ainda. Fala aí do Lobato por intermédio da sua personagem, a Dona Benta. Então a gente tem aqui, além de uma exposição pejorativa no que tange à aparência das personagens, tem também a questão de um certo menosprezo aos costumes do negro, como se fosse um povo inferior, tolo e com sua inteligência questionada a todo momento. E aí vem o papel da escola. Qual é o papel da escola? Em se tratando da formação não só de leitores, mas de indivíduos integrais e destituídos de preconceitos, o papel da escola é continuar cumprindo o seu papel como instituição plural, de combate ao racismo e reforço à empatia. Mas isso não significa, e é o que eu digo sempre, necessariamente a erradicação das obras de determinados autores do currículo escolar. Antes de suscitarmos a censura, é preciso entender as nuances de determinados autores e suas respectivas obras e entender, claro, o seu papel relevante na formação cultural do povo, como é o caso aqui. Monteiro Lobato era racista? Não sei, é possível, mas é importante entender que é preciso separar a obra do cidadão, tentar fazer esse exercício, por mais difícil que seja, e entender também a importância na nossa cultura, na formação cultural do nosso povo, que o Monteiro Lobato teve, principalmente a partir da literatura infantil. É isso aí, pessoal. Curtam os nossos vídeos no canal Cultura em Pauta, se inscrevam aí no canal, tem muita coisa bacana por lá, sobre cinema, literatura, enfim, história. Tenho certeza que vocês vão gostar do meu trabalho, o trabalho que a gente tem para apresentar. E é isso aí. Grande abraço, valeu!